Semana passada nós aprendemos como a igreja deve lidar com aquilo que nós poderíamos chamar de ovelhas, as mais diferentes ovelhas do rebanho. E nós vimos como a liderança deve tratar os idosos, os jovens, e também como as viúvas devem ser tratadas e como elas devem ser vistas na igreja do Senhor Jesus, se referindo às viúvas idosas e também às viúvas mais jovens. E hoje nós vamos falar, dando seguimento àquilo que Paulo escreve a Timóteo, um assunto que eu acho muito pertinente. Porque nós vamos falar como a liderança deve, e a igreja, consequentemente, deve tratar os seus pastores e presbíteros. E eu gostaria de introduzir já trazendo um erro muito grande que se tem com relação a estes irmãos. O pastor Augusto Nicodemos, ele, quando, num de seus artigos, num blog que ele mantém, ele falou sobre a alma católica romana que todos os evangélicos preservam no coração. E ele falou sobre vários assuntos, e é claro que ele estava se referindo a esses títulos como bispo, a essa ideia da igreja como templo, e ele começou então a discutir. E dentre estes pensamentos e este coração, nós vamos encontrar um que talvez seja o mais comum, que é olhar para o pastor e para o presbítero como um sacerdote. Ele é o sacerdote da igreja. Ele está no lugar daqueles que no passado apresentavam os sacrifícios para a remissão de pecados. Sabe, irmãos, eu fico absolutamente triste com essa visão. Porque, em primeiro lugar, essa visão, ela coloca o pastor num lugar onde ele não está. O pastor, ele não é sacerdote. O pastor, ele não age como os sacerdotes do passado agiam. O pastor, ele deve ser visto, e assim como os presbíteros, devem ser vistos como líderes da igreja. Aqueles que Deus levantou para cuidar do rebanho, para cuidar da fé, da doutrina, do ensino da palavra, para cuidar da vida do rebanho. E com relação a isto, infelizmente, muitos pastores e líderes, se aproveitando desta visão, eles cometem um outro erro que eu considero crasso. Eles aplicam um texto que está no livro de Salmos, quando o salmista diz: "Não toqueis nos meus ungidos e nem nos meus profetas". E alguns pastores, então, tomando posse indevidamente desse texto, eles afirmam que são estes ungidos, como se fossem uma casta especial dentro do rebanho. E utilizam essa expressão porque o salmista, quando fala "não toqueis nos meus ungidos e nem nos meus profetas", ele está falando das nações estrangeiras, ele está falando daqueles que vinham para destruir, e o Senhor então cuidava do seu povo, do seu rebanho, a partir do rei, a partir dos profetas. Mas esses pastores, eles se utilizam dessa fórmula para dizer: olha, você não pode me acusar, você não pode ter nenhuma atitude que venha contrariar a minha visão, porque eu sou ungido, e você não pode tocar em mim. Não toqueis nos ungidos do Senhor. Irmãos, essa é a maior mentira, ou uma das maiores mentiras que nós encontramos dentro da igreja do Senhor Jesus. São duas mentiras. Primeiro, o pastor ou presbítero não é sacerdote. Segundo, ele não é o único ungido. Aliás, todos os crentes são ungidos. Essa expressão no Velho Testamento, "não toqueis nos meus ungidos, nem nos meus profetas", hoje se aplica a você, se aplica a mim, como crentes no Senhor Jesus. E com isso nós poderíamos perguntar: bem, então como nós devemos tratar os pastores e presbíteros? Qual é o lugar dele na igreja? Como eu, sendo crente, sendo membro, devo olhar para estes homens, como diz lá o autor de Hebreus, pessoas que velam, que zelam
pela alma, e aí precisamos compreender o aspecto doutrinário, do ensino, passando aquilo que a palavra de Deus coloca para a vida do crente, como estes homens devem ser vistos dentro da igreja. E é exatamente isso que Paulo vai ensinar a Timóteo no capítulo 5, do verso 17 ao verso 25. Depois de falar sobre os idosos, os jovens, as viúvas, agora Paulo vai falar sobre pastores e presbíteros e a maneira como nós devemos olhar para estas pessoas. E a leitura está do verso 17 ao verso 25 de 1 Timóteo, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo e os anjos eleitos que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras, antecipadamente, se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. O que nós vamos encontrar aqui na palavra do apóstolo Paulo, e é uma palavra muito clara com relação a isto, ele vai tratar aqui de 4 aspectos que Timóteo deveria cultivar no convívio com seus colegas pastores e presbíteros. E é claro que aqui nós vamos encontrar também a posição da igreja, ou seja, como a igreja deve lidar com estes homens. E o primeiro aspecto que nós vamos encontrar aqui está no verso 17 e no verso 18. E o que Paulo está falando aqui é com relação aos bons pastores, aos bons presbíteros, aos líderes que de fato trabalham e cumprem com o seu dever que o Senhor colocou sobre os seus ombros para a igreja. E aí o que nós vamos encontrar no verso 17 e no verso 18 é algo que traz para nós o sentimento de respeito, porque de fato Paulo diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Essa palavra traduzida por honorário, ela não está diretamente ligada a finanças, a dinheiro. Paulo não está dizendo especificamente que esses pastores e líderes deveriam ser merecedores de dobrados salários, mas ele está falando aqui de honra. Paulo diz que estes homens devem ser merecedores de dobradas honras, ou seja, nesse sentido, a igreja deve olhar para a sua liderança com todo respeito, com toda honra e com toda submissão na palavra do Senhor. E é interessante porque aqui parece-nos que o apóstolo Paulo ele estabelece uma pequena diferença entre os presbíteros, porque ele diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. E aqui nós encontramos um princípio que os reformados chamam de presbítero regente e presbítero docente. É claro que isso não está de forma muito clara aqui, mas o apóstolo Paulo dá a entender que nós temos 2 tipos de presbíteros, embora, é claro, todo presbítero, ele deve ser apto para ensinar o rebanho. Aliás, esta é uma característica para que ele seja escolhido como tal. Mas parece que o apóstolo Paulo, ele se refere a alguns presbíteros que presidem, ensinam, mas ele fala também daqueles que se dedicam quase que exclusivamente, embora essa palavra